Se você é do tipo de pessoa que tem confiança o suficiente para se retirar de qualquer situação que não está agradável para você, esse vídeo não é para você. Eu quero falar diretamente com pessoas que sentem uma dificuldade tremenda de se desvincular de situações, de pessoas, de ambientes que ela já tenha certeza que não cabem a ela, que são tóxicos para ela, mas que ainda assim elas sentem uma dificuldade. São aquelas típicas pessoas que têm dificuldade em dizer não, que sentem dentro de si que existe uma parte delas que nunca está feliz com nada com o que acontece ao seu redor. Eu falo para aquelas pessoas que de alguma forma elas sabem, elas reconhecem que carrega algum tipo de carência e por isso faz com que se mantenha em lugares e em situações que não são tão agradáveis assim. Porém, existem também aquelas pessoas que passam por tudo isso e não conseguem reconhecer. Para elas, está tudo acontecendo normalmente, que está tudo acontecendo na melhor forma e nas mil maravilhas, mesmo ela estando em uma situação desfavorável para ela. Infelizmente, para essas pessoas é mais difícil tomar consciência, porque simplesmente elas nem sabem, elas nem se deram conta de que estão em um lugar tóxico, em um lugar ruim. E infelizmente, novamente, para essas pessoas vai ser um pouco mais difícil dar esse passo. Então, para aquelas pessoas que já reconhecem, que querem e merecem mais na vida, mas de alguma forma elas não conseguem estabelecer os limites, não conseguem dar os passos necessários para esses desejos, para essa realização, esse vídeo de hoje eu vou falar diretamente com você. E a pergunta central desse vídeo é: por que a gente se sente culpado quando a gente passa a se priorizar? Essa é uma pergunta interessante e quem está nesse caminho, nessa busca de se autoconhecer, se você não passou por algum momento assim, eu posso dizer a você que você está passando por esse processo de autoconhecimento de uma forma errada. E não estou aqui contestando nenhum método, nem dizendo que o que eu vou apresentar aqui é a verdade absoluta, mas que esse processo de se priorizar passa por uma desconstrução. E nesse processo de desconstrução a gente vai vivenciar a culpa. Agora, por quê que a gente sente essa culpa quando a gente passa a fazer aquilo que é melhor para nós? Tudo se resume aos condicionamentos que a gente carrega. Vamos lá na nossa primeira infância, que é o que eu sempre trago aqui para vocês. Na nossa primeira infância, a gente é moldado com comportamentos, com pensamentos, com a influência das pessoas que estão ao nosso redor. Porém, a criança tem um único objetivo: se sentir amada, se sentir protegida, se sentir acolhida por aquelas pessoas que são responsáveis por ela. Quando, de alguma forma, aquela criança ela não é suprida da forma que ela acha que ela deveria ser suprida, ela começa a criar mecanismos na sua personalidade para fazer com que esse sentimento possa surgir de alguma forma dentro dela e passe das pessoas que estão ao redor dela para ela. Então, ela vai se moldar, vai criar comportamentos, vai criar um personagem para trazer para ela aquela sensação que ela tanto busca, que ela tanto deseja. E aí começa a ser a boazinha, começa a querer agradar as pessoas, começa a fazer de tudo para as pessoas, deixando ela em segundo plano. E ao instalar esse comportamento e determinar esse comportamento como sendo parte da sua personalidade, à medida que essa criança vai crescendo, à medida que ela vai interagindo com outras pessoas, ela vai transferindo, vai reproduzindo esse comportamento em todos os seus relacionamentos. E isso faz com que ela se deixe sempre por último para agradar as vontades das pessoas que estão ao seu redor, dos relacionamentos que interagem com ela. E essa é a base para uma dependência emocional, para uma dependência de algo externo a ela, porque ela transfere essa responsabilidade, essa carência que ela carrega para as pessoas, fazendo com que as pessoas ao seu redor seja o responsável pela felicidade dela,
Porque ela não conseguiu se sentir amada lá na infância. E então, esse sentimento de insuficiência, de não ter sido amada, de ter sido abandonada e muitos outros que podem surgir, continuam reverberando até o momento em que ela se depara com essas situações e percebe que está se mantendo realmente em lugares que não condiz, que não são suficientes para ela. Esse sentimento de insuficiência, de não ter sido amada, faz com que ela permaneça em situações que são desagradáveis para ela, simplesmente porque se ela perde essas situações, ela se sente ainda mais desamparada. E esse sentimento de desamparo total faz com que a gente fuja a todo custo de se deparar com ele. E por mais paradoxal que possa parecer, a gente foge da dor alimentando a dor. Quanto mais a gente tenta fugir dessa dor, de se deparar com essas feridas, com essas memórias, mais a gente aumenta ela. E aí tudo isso se resolve quando a gente começa a encarar essas dores. Quando a gente olha de frente para esses momentos, para essas situações e diz, tá, eu reconheço que eu estou num lugar onde eu não mereço, que eu estou infeliz onde eu estou, e mesmo que eu não me sinta capaz de ser amada, porque é uma memória que a gente traz, eu sei que eu posso e eu mereço ter muito mais do que isso. Eu mereço ser feliz, eu mereço viver em abundância, rodeado de pessoas que realmente gostem de mim por eu ser quem eu sou. Então, quando a gente muda essa chave e diz, eu mereço mais do que isso que eu estou vivendo, a gente, enfim, começa a destravar essas memórias, começa a revirar esse sentimento de abandono, de não ser amado, de não se sentir suficiente. E aí começa meio que uma briga interna para que a gente deu esse passo de reconhecer que nós merecemos mais, porém agora essa briga começa por conta dos condicionamentos, de todo o nosso histórico de personalidade que a gente criou. A gente passou a vida toda sempre agradando as pessoas, sempre focando no que as pessoas queriam para que eu me sentisse amada. Então, a partir do momento que você inverte essa polaridade e diz sim, agora eu vou me priorizar, fazer aquilo que eu quero, fazer de tudo para manter e preservar a minha felicidade. Você começa a chocar com os pensamentos que você alimentou, com os pensamentos e comportamentos que você alimentou durante toda a sua vida. E esse choque vai te trazer culpa. Esse choque vai fazer com que você se sinta mal, porque de alguma forma você acha que você está magoando a outra pessoa. E se você magoa a outra pessoa, novamente vai surgir aquele sentimento de insuficiência, de não ser amada. Se você magoa a outra pessoa fazendo aquilo que é melhor para você, você vai fazer o quê? Nessa dinâmica, nessa imaginação infantil, a gente acha que a pessoa irá se afastar e vai deixar de te amar. Sendo que esse é o pensamento infantil. Quando a gente traz o pensamento adulto para essa situação, a gente passa a reconhecer que a pessoa ela tem total direito de não me amar do jeito que eu sou, contanto que eu preserve a minha essência, contanto que eu seja honesta comigo mesmo e não faça pelo outro apenas por carência, por medos, por necessidades egoístas. Então, a gente começa a entrar nesse momento, nessa fase adulta, quando a gente percebe que o outro é responsável pelos sentimentos dele. Eu estabeleço os limites que são necessários para a minha felicidade, da mesma forma que eu também começo a aprender a respeitar o limite do outro. Se eu estou em uma situação, em um relacionamento, em um ambiente que ele não é favorável para mim, e eu deixo claro isso para o outro, dizendo a ele as minhas necessidades, aquilo que eu aceito, o que eu tolero, o que eu não tolero, e o outro se sente magoado, se sente ofendido, ou seja lá o que for que desperte no outro, ele não está ali do seu lado apenas por você ser quem você é. Ele está aceitando você pelo que você oferecia a ele. E em conexões assim, é muitas vezes melhor não manter por perto, porque se a gente começa a se desmascarar,
a tirar todas as máscaras que a gente carrega. E as pessoas que estão no nosso lado não aceitam o nosso verdadeiro ser, é porque essas pessoas que estão ao nosso lado, elas não servem para caminhar junto conosco. Então, de uma forma bem resumida, por que a gente se sente culpado quando começamos a nos priorizar? Justamente porque a gente traz esse choque de interesses. Enquanto que a criança ela busca essa aprovação, essa validação do exterior, a gente, quando adulto, a gente que toma essa consciência, que toma essa decisão consciente, vai se chocar e vai aflorar todos os medos que essa criança carregou e carrega até hoje. E a gente passa a ser os provedores dessa criança, tanto emocional como mentalmente. A gente vai trazendo essa consciência de que essa criança, que mesmo que não tenha sido amada, não tenha recebido o amor do jeito que ela gostaria, ela ainda assim, hoje, ela pode ser amada e acolhida por você mesmo. E é aí onde está o grande passo para se libertar de qualquer dependência emocional. Fazer com que você saia de lugares que você sabe que está infeliz, que você sabe que está apenas para cumprir um compromisso social, que está apenas para tapar uma carência. Então, quando a gente se percebe em lugares assim, a gente percebe essa infelicidade, por mais mascarada que essa infelicidade possa estar, você sabe que você está infeliz aonde você está. E quando você decide tomar uma decisão em prol da sua felicidade, os demônios mentais vão ressurgir em sua mente, trazendo essas memórias, essas dores que você sofreu na sua infância. E você consegue superar esses demônios a partir do momento que você segue firme na sua decisão. Que mesmo que a culpa surja, que ela vai surgir, aceite essa culpa, sinta essa culpa, mas de fundo reconheça que essa culpa só está surgindo por conta desses condicionamentos, por conta dessa historinha que você criou para moldar a sua personalidade. Esse personagem mesmo que você criou para agradar as pessoas, mesmo que esse agradar, essa possibilidade de se sentir amada, custasse a sua essência, a sua felicidade. Você não tem culpa pelo que aconteceu com você durante a sua infância, mas a partir de hoje você é responsável para criar e para manter a sua felicidade. Então, a culpa vai surgir, mas hoje você tem consciência e consegue dar um passo além desse medo, reconhecendo, sentindo a culpa, mas reconhecendo que você é sim capaz de criar a sua felicidade a partir desse momento agora. Então, a culpa vai surgir, você vai sentir essa culpa, mas deixe lá no fundo da sua mente essa informação, para que você consiga atravessar esse momento de desintoxicação de emoções doentias, de emoções dolorosas, de emoções carentes e tal, para passar por esse momento de uma forma mais fluida, de uma forma mais leve. Por mais doloroso que seja, desapegar dessas dores. De novo, existe um grande paradoxo aqui, a gente se agarra às dores para não sentir as dores, né? Por mais que seja doloroso desapegar dessas dores, a gente só vai conseguir se libertar delas quando a gente tomar consciência do porquê que elas existem, certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Então, vocês já sabem, se gostaram, curte o vídeo, compartilha, já se inscreve no canal e deixa aí o seu comentário do que é que você achou, se foi interessante esse conteúdo para você. E já fique aí de olho para os próximos vídeos do canal. Então, grande beijo e até o próximo vídeo.